Oi, tudo bem com você? Se você é daqueles que não tem a menor ideia como a arte se articula com a biologia, essa aula é para você. Vem aprender bio comigo? A ilustração de animais e plantas iniciou-se nos primórdios da evolução humana, quando o ser humano registrava aquilo que observava em pinturas rupestres presentes em cavernas. As pinturas rupestres são consideradas as primeiras ilustrações científicas, apesar de naquele tempo não existir efetivamente ciência. Apesar disso, essas ilustrações não deixam de ser uma representação biológica de características físicas e até mesmo comportamentais de espécies que faziam parte do cotidiano humano. Apesar disso, a imagem permaneceu durante um longo tempo da história da sociedade humana como um meio pouco eficaz para simbolizar aquilo que se toma consciência pela visão. Isso porque, durante muito tempo, não se tinha meios para a reprodução de imagens com exatidão. Além disso, quando o ser humano começou a desenvolver imagens, não existiam convenções pictóricas, ou seja, padrões estabelecidos que permitissem a correspondência entre a imagem representada e a realidade. Um exemplo dessas convenções é a perspectiva utilizada nas ilustrações. Durante toda a Idade Média, não se tem grandes ilustradores científicos. Foi só no Renascimento que a atribuição da imagem como meio de expressão do conhecimento científico tornou-se possível através de um processo de racionalização do olhar. É o que nós podemos observar aqui nessas obras de Leonardo da Vinci. Ele é muito famoso por diversas obras não relacionadas à ciência, mas a sua contribuição para a ilustração científica é muito considerável. Apesar dessa grande contribuição, algumas características são bastante evidentes nessas ilustrações científicas iniciais. Reparando bem aqui nessa imagem, por exemplo, do feto, a gente consegue observar que, apesar da tentativa do autor de ilustrar o que ele estava observando, a gente consegue observar a falta de proporção entre as partes do corpo quando a gente compara com um feto de verdade. Apesar disso, no decorrer da história, as ilustrações se desenvolveram e adquiriram um caráter progressivamente realista, que a gente consegue observar nessas imagens aqui abaixo. Atualmente, pode-se dizer que a ilustração científica une duas áreas do conhecimento, a arte e a ciência. Um advento que também permitiu o aperfeiçoamento das ilustrações científicas foi a invenção da microscopia. Observe essa imagem aqui ao lado. Ela é uma gravura da cabeça de uma mosca. Em detalhes, a gente consegue observar os olhos, que no caso dos insetos são olhos compostos. Pode-se dizer, portanto, que o advento e o aperfeiçoamento de instrumentos ópticos, como por exemplo microscópios e lupas estereoscópicas, permitiu um avanço na ilustração científica, fazendo com que as imagens geradas fossem mais fidedignas. Além disso, permitiu acessar um conhecimento antes oculto, um mundo microscópico. A gente consegue observar aqui, por exemplo, essas duas imagens. Uma delas de Ernest Haeckel, que viveu entre 1834 e 1911, que mostra pra gente diversas algas unicelulares. Este pesquisador é muito famoso com relação à sua contribuição por meio das suas ilustrações científicas. E nem precisa dizer porquê. Olhe essas imagens. Ao lado, nós conseguimos ver uma ilustração de um corte transversal do caule de uma planta, mostrando os vasos condutores. O uso de microscópios e a ilustração científica por meio deles proporcionou importantes avanços, principalmente nas áreas da biologia celular, da botânica e da zoologia. Um instrumento bastante útil também, principalmente para desenhos de detalhes e estruturas muito pequenas, que precisam de bastante aumento, é o estereomicroscópio com câmara clara. Olha só, essa câmara ela é constituída por um espelho e um prisma, o que permite que quando você olha pelas oculares, você consiga enxergar sua mão sobreposta ao objeto que você quer desenhar, assim como a gente pode ver aqui nessa imagem. Se você quer ver um pouquinho mais de como funciona um estereomicroscópio com câmara clara, clique aqui no link. Apesar de toda essa evolução, o uso efetivo da ilustração científica esteve atrelado à invenção da imprensa, e só pôde se tornar uma prática comum após a invenção dessa. Olha só por quê.
Anteriormente à invenção da imprensa, a reprodução de textos era feita por copistas, como a gente pode ver nessa imagem aqui. Apesar dos textos serem facilmente copiados por esses profissionais, as ilustrações elas não eram fáceis de serem copiadas. Assim, ao longo do tempo, essas imagens iam sendo copiadas e alteradas. Ao final, elas poderiam não indicar exatamente aquilo que o autor gostaria de ilustrar. Foi então que no final do século XIV e início do século XV ocorreu o advento da xilogravura, que permitia a reprodução de imagens a partir de moldes de madeira. E no final do século XV surgiu a gravura em metal. A gente consegue observar aqui duas ilustrações, uma delas feita a partir de xilogravura e outra a partir de gravura em metal. Podemos observar que a gravura em metal permite a reprodução de mais detalhes. Essas duas invenções tornou possível a reprodução exata e imutável da informação visual, o que permitiu uma difusão ampliada dessas imagens. A partir daí, o uso da ilustração científica não parou mais, sendo atualmente uma área de grande importância na ciência. Pode-se dizer que a ilustração científica hoje tem basicamente duas finalidades. Primeiro, acompanhar o texto científico, juntando esforços para elucidar e facilitar a comunicação entre o autor do trabalho e o leitor. Além disso, por se tratar de uma arte, a ilustração científica se configura como uma obra de arte, cativando o leitor e despertando o interesse dele para com o trabalho. É muito importante a gente saber diferenciar ilustrações artísticas e ilustrações científicas. As reproduções artísticas são motivadas por preocupações quase que exclusivamente estéticas. Por outro lado, a ilustração científica ocupa-se de contar uma história, em descrever uma realidade, independente da visão estética do autor. Muitas vezes são inseridos cortes ou perspectivas variadas e até anotações explicativas, como a gente consegue observar nessa imagem aqui. Assim, a gente pode dizer que a ilustração científica combina o conhecimento científico com técnicas de observação, desenho e representação. Tudo isso para clarificar os fatos, explicar conceitos e salientar as características mais importantes dos organismos. Ao mesmo tempo, o ilustrador científico deve omitir toda e qualquer informação que seja redundante, que possa distrair o observador dos conteúdos principais, como a gente consegue observar nessa ilustração científica aqui do morcego. Percebam que o autor aqui desse trabalho colocou um morcego independente do lugar onde ele estava. Não existe um fundo na imagem. Isso para evitar com que a pessoa observe outros detalhes além dos mais importantes, que nesse caso é a morfologia do animal. Observe também que o autor coloca detalhes de várias partes anatômicas, como por exemplo a cabeça, a orelha e a pata. Tudo isso porque provavelmente elas guardam informações relevantes. As ilustrações científicas, então, são imagens dirigidas principalmente à comunidade científica, que tem o objetivo de comunicar ciência, auxiliando ou substituindo as palavras escritas e orais. Elas são aplicadas em publicações científicas, sites, exposições de museus, livros escolares, apresentações, entre outros tipos de publicação, sempre para transmitir um conhecimento científico. Aqui, por exemplo, a gente consegue observar ilustrações científicas de algas, que ilustram um livro chamado Atlas dos Organismos de Água Doce. A função da ilustração científica, portanto, é informar, explanar, instruir e comunicar a respeito de assuntos científicos de diversas áreas, como por exemplo zoologia, botânica, paleontologia, histologia, anatomia, biologia molecular, entre outras. Aqui a gente consegue observar, por exemplo, um fóssil. Abaixo, nós conseguimos observar a ilustração científica feita a partir dele. Percebam como é muito mais fácil observar os detalhes observando a ilustração do que o fóssil em si. O mesmo é válido para as imagens aqui ao lado, dos tecidos epiteliais. Essas são ilustrações feitas a partir de cortes histológicos. Elas simplificam os tecidos observados, tornando mais fácil a compreensão do leitor.
A ilustração científica pode ser utilizada também especificamente na área da taxonomia, uma vez que ela é de fundamental importância para o reconhecimento e identificação das inúmeras espécies de seres vivos. Essas duas imagens foram retiradas de trabalhos de descrição de espécies. Observem que elas detalham porções morfológicas que muito provavelmente são importantes na diagnose das espécies. Além disso, na taxonomia existem também ferramentas muito importantes chamadas chaves pictóricas. Como o próprio nome diz, são chaves de identificação contendo imagens. Essas chaves de identificação são importantes para permitir a identificação de espécies e facilitam o reconhecimento das características utilizadas nessa chave por trazer imagens que ilustram as características morfológicas das espécies. Por exemplo, como nós conseguimos observar aqui no início da chave, bico ausente ou bico presente. Eu, por ser uma pessoa leiga em besouros, dificilmente saberia se eu não tivesse visto esse desenho científico. Mas, observando no desenho, fica fácil saber, como a gente pode ver aqui. Agora que você já sabe um pouquinho sobre as ilustrações científicas, observe essa imagem e me diga qual ou quais delas podem ser caracterizadas como ilustrações científicas. Na verdade, todas elas são ilustrações científicas. O que muda aí é a técnica utilizada. Na ilustração científica, é possível o uso de diversas técnicas, desde um desenho simples, como a gente consegue observar aqui, um simples contorno, até os mais sofisticados modelos de animações feitas em computação gráfica. Aqui nessa imagem, portanto, a gente consegue observar diversas dessas técnicas. Aqui o contorno, o grafite, o nanquim, scratchboard, aquarela, lápis de cor, tinta óleo e aqui a planta em si, a partir de uma fotografia. Nessa primeira imagem também são diversas técnicas que a gente já viu. Então o contorno, o nanquim, o grafite estão aqui presentes também. Vamos ver um pouquinho a que situações se aplicam essas técnicas, os prós e os contras de cada uma delas. A primeira que a gente consegue observar aqui é a técnica do grafite. Ela basicamente utiliza lápis grafite para a elaboração de ilustrações, desde o esboço até a arte final. Quais são os motivos que levam à utilização dessa técnica? O principal é que ela permite o sombreamento, o que facilita a representação volumétrica. Ou seja, permite dar volume às formas. Além disso, ela é de fácil correção, ou seja, se você erra, é só você apagar e corrigir. Quais são os contras dessa técnica? Principalmente a dificuldade de digitalização, uma vez que, ao se escanear, pode-se perder um pouco do sombreamento que é realizado a partir dessa técnica. A segunda técnica é a técnica do nanquim. Essa é uma das práticas mais tradicionais na ilustração científica. Basicamente porque ela tem uma alta durabilidade e um baixo custo de produção. Diferente da técnica do grafite, no qual o sombreamento é feito a partir da pintura, na técnica do nanquim, toda a noção de volume e textura é feita a partir da combinação de pontos, Então, um pontilhado e traços. Quais são as vantagens dessa técnica? Como eu já falei, a alta durabilidade, o baixo custo de realização, de produção, e também a facilidade de digitalização e reprodução. O principal contra é a dificuldade de realizar correções, uma vez que é muito difícil se apagar o nanquim. Algumas técnicas também permitem a produção de ilustrações coloridas, como é o caso da aquarela. Nesse caso, se utiliza pigmentos solúveis em água para representar fielmente as cores do modelo. Entre as técnicas coloridas, essa é a mais tradicional, principalmente para a ilustração botânica. Quais são as vantagens dessa técnica? Ela é muito informativa, porque ela registra as cores e os volumes que se perdem ao longo do tempo quando o material é depositado em coleções biológicas. A principal desvantagem é o grande tempo para a produção e, além disso, o alto custo. Assim como o caso do nanquim, as correções na aquarela também são bastante difíceis. Aqui a gente consegue comparar uma essicata de uma planta em um herbário, ou seja, uma coleção científica botânica, a mesma planta na natureza e duas ilustrações científicas feitas dessa planta.
A primeira dessas ilustrações realizada em nanquim e a segunda dessas ilustrações realizada em aquarela. Por fim, mais recentemente, existem técnicas digitais, como a gente pode ver aqui nessa imagem. As técnicas digitais permitem a confecção de ilustrações utilizando um computador. Ela pode ser realizada a partir de uma foto ou de um desenho inicialmente feito, por exemplo, a lápis e depois digitalizado, ou ser feita totalmente no computador. Uma das vantagens óbvias dessa técnica é o número de correções ilimitadas, sem nenhum tipo de restrição. Além disso, como o produto final já é um produto digitalizado, não se perde a qualidade entre o processo de produção e de digitalização, como acontece com outras técnicas. A principal desvantagem é o alto custo de computadores e programas que precisam ser utilizados, como por exemplo o Photoshop ou Adobe Illustrator ou CorelDRAW, e também das mesas digitalizadoras, que permitem com que o pesquisador faça os desenhos. Por fim, é muito importante que a pessoa que vai fazer essas ilustrações digitais tenha um mínimo de treinamento nesses softwares e equipamentos. Quando a gente começa a falar dessas técnicas digitais de ilustração, uma pergunta que pode estar na sua cabeça é: com tanta tecnologia, para que ainda se utilizar ilustrações científicas? Não seria melhor utilizar fotografias? Realmente, com o surgimento das fotografias, principalmente de alta resolução, muitos trabalhos científicos têm optado pela substituição da ilustração por uma ou mais fotos. E em vários momentos elas realmente são melhores do que as ilustrações científicas. Além disso, as fotografias são feitas com maior facilidade, tanto no que se refere ao orçamento, ou seja, elas custam muito menos para ser produzidas, quanto, por exemplo, a logística. São feitas também muito mais rápido. Apesar disso, mesmo com a mais moderna tecnologia, a fotografia nunca substituirá a habilidade e o olhar apurado de um ilustrador. Olhem aqui essas duas imagens abaixo. Nessa imagem, 3 ilustradores trabalham os detalhes de uma espécie de quimera. Nessa outra imagem, o ilustrador desenhou um fruto. Observe esses 2 frutos. Qual das duas imagens, a foto ou a ilustração, te permite ver mais detalhes da superfície interna? A fotografia mostra aquilo que foi captado pela lente, mas a ilustração científica conta com toda a habilidade técnica, investigativa, interpretativa e de comunicação do ilustrador. Por isso, muitas vezes a ilustração científica traz mais informações do que uma foto. Observem aqui essas 2 imagens. Elas não se referem ao mesmo exemplar e nem à mesma espécie de peixe, mas elas são importantes para a gente poder verificar uma coisa. Observem aqui na foto. Nós conseguimos observar corados em rosa os ossos, coradas em azul as cartilagens e, em bege, os músculos. Observem que a delimitação entre os músculos ela é bem difícil. Por outro lado, quando eu observo a ilustração científica, eu consigo verificar que o músculo, que para mim parece uma coisa só, na verdade tem subdivisões. Assim, com a habilidade do ilustrador científico, é possível mostrar profundidades, destacar importantes estruturas e detalhes, o que não é possível com uma fotografia. Para se ter uma ideia, é bastante comum que ilustradores científicos, de tanto olhar as estruturas e observar os pequenos detalhes, descubram estruturas nunca antes percebidas antes que elas fossem ilustradas. Aqui eu tenho alguns outros exemplos que comparam fotografias e desenhos. Por exemplo, aqui é um cérebro de um peixe. Observem a foto e observem ao lado uma ilustração científica. Observem que pela ilustração científica eu consigo detalhar melhor as diferenças das partes do cérebro, inclusive utilizar diferentes cores para me referir a diferentes partes. Aqui eu tenho também a imagem de uma boca e de um cascudinho, também um peixe. Observem que pela foto eu não consigo ver em detalhes as papilas que ficam sobre o lábio. Por outro lado, na ilustração científica, eu consigo observar esses detalhes. Inclusive, ela evidencia uma característica diagnóstica da espécie, que é o alinhamento de algumas papilas na região central do lábio.
Por fim, pode-se dizer que uma vantagem da ilustração científica é que ela possui uma grande plasticidade de adaptação e criação, uma vez que ela não é limitada a mostrar apenas aquilo que realmente existe. Quando necessário, estruturas que faltam ou que sofreram algum tipo de dano podem ser reconstruídas, mostrando o objeto por completo. Observem essas duas imagens aqui abaixo. Eu tenho a cintura peitoral e parte das nadadeiras de um peixe. Observem que na fotografia da estrutura real, existe parte da estrutura que está quebrada. Quando o autor vai produzir a ilustração, ele pode completar aquela parte que está ausente. É o que também nós observamos aqui nessa imagem do fóssil, na qual o ilustrador conserta partes que estão quebradas ou faltantes, deixando mais claras as estruturas morfológicas daquele animal. Para acabar, eu deixo aqui uma reflexão. Estudantes são treinados para analisar palavras. Contudo, primatas são animais visuais, e nós somos primatas. E a chave para conceitos e sua história frequentemente está na iconografia. Ilustrações científicas não são adornos ou resumos, são focos de modelos de pensamento. Espero então que você tenha entendido a grande importância das ilustrações científicas para a ciência. Até a próxima! Se você quer saber ainda mais, acesse nossos outros vídeos e se inscreva no canal.